Olá, amados. Boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos em mais uma oportunidade que nós podemos cultuar a Deus de uma forma bem diferente. Cada um na sua casa, no seu cantinho. Eu espero que nós estejamos juntos, com coração e alma, nesta noite. Antes de dar início ao culto, propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Jó 19:25, quando ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos confiar, assim como Jó, que passou por muitas tribulações na sua vida, mas não perdeu a sua fé e a sua confiança em Deus. Vamos crer nessa palavra, que tudo isso vai passar, porque o nosso Redentor vive e ele vai se levantar poderosamente nessa terra. Em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te dou graças, ó Deus, juntamente com os meus irmãos em Cristo Jesus nesta noite, de poder estar, ó Deus, prontos para cultuar o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, quando milhares e milhares de pessoas não estão podendo neste momento. Mas que o Senhor Deus os abençoe, que o Senhor os visite e que, ó Deus, a sua presença santa possa se manifestar na vida dessas pessoas que estão nos leitos hospitalares ao redor deste mundo, principalmente o nosso Brasil. Ó Deus, dá-nos força, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Nós confiamos nesta palavra de Jó, que o nosso Redentor vive. Nós cremos num Deus vivo e poderoso. Nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós cremos no Deus da Bíblia. Nós cremos no Deus dos profetas. Nós cremos no Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos no Deus dos apóstolos, que não dormita o guarda de Israel. Nós oramos pedindo a sua direção para o culto desta noite. Este culto agora, ó Deus, será aberto para a honra e glória do nome de Jesus, a quem nós adoramos, a quem nós amamos e a quem nós oramos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, queridos irmãos, e a todos vocês que nos assistem nesse momento. Esse corinho que nós vamos cantar diz que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós temos Jesus Cristo no nosso coração, nós somos sim pessoas alegres, felizes, porque cremos no nosso Deus, amém? Então cante conosco e louve ao Senhor nesse momento. Jesus, o
paz, irmãos, e a todos vocês que nos assistem nesta noite. O Senhor possa estar abençoando a cada um. E nesta noite nós vamos cantar um hino que diz assim: em espírito e em verdade. E o nosso Deus, Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nas atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
Senhor agora com uma música bem conhecida chamada Rompendo em Fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que você e eu possamos exercitar a nossa fé todos os dias, especialmente agora que nós estamos vivendo um momento difícil no mundo inteiro. Mas nós podemos ter a certeza que podemos confiar no nosso Deus, podemos ter fé de que Ele cuida de nós e de que todas as coisas estão sob o controle das mãos dele, amém? Então vamos louvar ao Senhor com esta canção e que cada um de nós possamos sentir a presença do Senhor falando profundamente aos nossos corações, amém? Vamos cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia
dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Esse é o momento que nós vamos orar pelas famílias. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai. Obrigada porque o Senhor nunca nos abandonou, Pai, não tem deixado faltar o mantimento em nossos lares, Senhor. Não tem deixado faltar também saúde, Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor, inclusive desse mal que tem assolado nossa nação, o planeta todo. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor continue nos protegendo, Pai, nos livrando e nos guardando de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada família representada, Senhor, da nossa igreja, Pai. Ô Senhor, cuida, Senhor, das nossas crianças, Pai, dos adultos, dos jovens, dos idosos, Senhor, cuida de cada um, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos trazer à memória, Pai, cada pessoa, Senhor, para que não nos abandonemos também nesse momento, Pai, mas para que sejamos suportes uns dos outros nesse momento, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa liderança, Pai, os nossos pastores, Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um deles, Pai, da maneira como só o Senhor pode cuidar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, dia após dia, Senhor. Que possamos, Senhor, nos despertar como igreja, Pai, a cuidarmos, Senhor, também da nossa vida espiritual, Senhor. Ó, Pai, não nos deixe esquecermos, Pai, do principal, do primordial, que é o Senhor, a Tua palavra, a Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente em cada lar nesse momento, Senhor. Da nossa igreja, Pai, de todos aqueles que nos assistem nesse momento, Pai. Cuida de cada lar, Senhor, que em nenhum deles, Pai, falte amor, cuidado e também o mantimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para abençoar, Senhor, outras vidas, Pai. Ainda que não possamos nos reunir presencialmente, Pai, sabemos que o Senhor pode trazer, Pai, criatividade para podermos cuidarmos uns dos outros, Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Pai, e que possamos, Senhor, honrar o Teu santo nome, Senhor, dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Obrigado, Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu e a Heloísa iremos tocar a música Ode, Alegria, de Beethoven. Vamos lá? 3, 4. Quero também agradecer as orações dos irmãos em nosso favor. Somos imensamente agradecidos a todos por estarem sempre se lembrando de nós em suas orações. Damos graças a Deus por isso e nós
tivemos também a notícia de que temos um sobrinho que está hospitalizado em Sorocaba, não com problema do Covid-19, por outras razões de saúde. O nome dele é Ciro, e nós gostaríamos de que os irmãos se lembrassem do Ciro em suas orações também, assim como também temos a Vânia, minha esposa, tem 2 primos ainda internados nos hospitais, 2 irmãos em hospitais diferentes, esses sim com problema do coronavírus, que também precisa de nossas orações. Nós queremos que em nome de Jesus eles estarão curados, logo logo estarão em casa em nome de Jesus. Vamos crer dessa forma. Bem, queridos? Amém. E gostaria também de agradecer a minha irmã, a Corina Cláudia. Ela está morando no estado do Alagoas e já faz muito tempo que eu não vejo a minha irmã, já há alguns anos. E a gente agora aproveita para a gente se comunicar através do celular. E ela mandou um vídeo para mim de um quarteto maravilhoso, cuja mensagem tem um pouco a ver com a nossa mensagem de hoje. Então, muito obrigado a Corina por ter nos enviado esse vídeo, esse louvor maravilhoso com esse quarteto abençoado. Amém? Glória a Deus. Na vida, momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz na alma já se foi há tempo, o mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre, descanse que eu cuido de você. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Vitória para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. A tempestade ele acalma, só ele o futuro prevê. As flores não crescem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não crescem nem fiam,
mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Leiam comigo no livro de Naum, no Antigo Testamento, no capítulo 1, de 1 a 4, que diz assim: Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio e irá-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que temos de estar com vida para poder compartilhar a sua palavra com todos aqueles que estão à nossa escuta. Que nesta noite o Senhor continue a falar o nosso coração. Nós dependemos tão somente de Ti, dependemos da Sua graça, dependemos da Sua misericórdia. E que, ó Deus, o Senhor possa nos conduzir por meio da Sua palavra, pois assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem dessa noite, eu diria: Jesus está conosco na tormenta e na tempestade. Se eu fosse dar um tema, seria este: Jesus está conosco na tormenta e na tempestade. Mas vamos falar um pouquinho de Naum. Naum é considerado, entre os estudiosos, um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Não por ser insignificante, ou não ter valor nenhum, ou ser menos do que os outros. Nada disso. Naum é considerado entre os seus outros colegas de profecia como sendo um dos menores, pela sua obra ser uma obra pequena. Seus escritos são pequenos. Naum tem apenas 3 capítulos. Enquanto Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias são obras volumosas. Mas ele é um dos grandes homens de Deus que Deus usou para falar no nosso coração. Deus chamou Naum para profetizar contra Nínive. Deus usou Jonas, há mais ou menos uns 100, 120 anos atrás, de Naum, para evangelizar Nínive. Deus tinha um propósito muito especial por Nínive. Deus amava Nínive. E Deus teve misericórdia de Nínive. E mesmo contra a vontade de Jonas, Jonas pregou em Nínive, e uma pregação tão poderosa que 120 mil pessoas se renderam ao Senhor. Não conhecemos nenhuma história de que alguém pregasse e tanta gente assim fosse evangelizada, fosse levada ao conhecimento do Senhor.
Então, depois de Jonas, Deus levanta Naum, porque Nínive continuou no seu pecado. Nínive continuou adorando outros deuses. E então Deus levanta Naum. E dessa vez Deus ordena Naum que pregue sobre justiça. Então, enquanto Jonas falava do arrependimento, de volta para Deus, agora Naum fala sobre justiça, sobre Nínive. E essa palavra também fala ao nosso coração. Então vamos nos prender no versículo 13 e 4, que ele disse que o Senhor é tardio em irar-se. Esse versículo é dividido em 3 partes. O Senhor é tardio em irar-se. Então aqui Deus está mostrando a sua soberania. Sua soberania. Podemos uma hora estudar sobre isso dentro desse versículo. E a segunda parte ele diz: ao culpado não tem por inocente. Então Deus mostra aqui a sua justiça às pessoas. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Romanos capítulo 11, 22 nos mostra isso, que Deus é amor e também é justiça. E o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aqui Deus manifesta a sua presença com os homens. Deus está conosco. Ele tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. De que forma Deus quer dizer isso? De que todas as coisas são submissas à sua vontade e ao seu poder. Tudo está debaixo do poder de Deus. E no versículo 4 ele diz: ele repreende o mar. Ele repreende o mar. E o faz secar, se for preciso. Esgota os rios, desfalece Bazã, Carmelo, que é um monte muito alto na Palestina, e a flor do Líbano murcha. Ou seja, tudo está no governo de Deus. Tudo está diante do poder de Deus. Então vamos nos prender nessa palavra de Neemias falando que ele tem seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu creio que nesses dias que nós estamos atravessando, nesses dias de novo coronavírus, nesses dias de pandemia, de quarentena, que agora nem é mais quarentena, já passou da quarentena, porque quarentena são 40 dias. Estamos nesse confinamento social. Muitas pessoas, muitas famílias, muitos casais já estão sentindo estresse desse confinamento. E, por sinal, quero lembrar a vocês que dia 13 de junho, às 7 da noite, nós vamos ter uma videoconferência com o pastor Pedro Ferrari, que é o meu pastor pessoal, que cuida de mim, que é o meu discipulador, que eu amo muito. Ele vai fazer uma live conosco, falando sobre como superar o estresse decorrente do confinamento social, decorrente dessa quarentena terrível que nós fomos obrigados a viver, mas que trouxe também sequelas, consequências complicadas. Então ele, como um pastor e psicólogo, vai estar nos falando no dia 13 de junho, às 7 da noite, para todos os casais, todos vocês que estão no nosso alcance, nos ouvindo, pode participar. Só entrar em contato conosco, a irmã Conceição, irmão Zé Bastos, que são os líderes, os casais da igreja, são os pastores dos casais, podemos dizer assim, e que eles estarão de braços abertos para receber todos os casais que quiserem participar desta live no dia 13 de junho. Amém? Então, nesses dias que nós estamos passando por isso,
essa palavra vem muito de encontro no nosso coração. Quando o profeta Neemias, profeta do 8º século, ele foi contemporâneo de Isaías. Ele profetizou junto com Isaías. Isaías teve mais relevância por ser um estadista, um homem muito, muito poderoso na sua época, um grande estadista. Ele era um homem do governo, podemos dizer assim, enquanto Naum era um pouco mais recatado, falava nas periferias da Palestina. Então, ele foi contemporâneo de Isaías, o profeta Naum. Ele também profetizou nos dias do rei Ezequias. E essa palavra que foi escrita há 800 anos antes de Cristo, atravessou os séculos, as gerações, está hoje presente conosco. Quando ele está dizendo na parte B do versículo 3 do capítulo 1, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E ele repreende o mar e o faz secar se for preciso. Então, quando ele diz que o Senhor tem seu caminho na tormenta, na tempestade, ele está querendo dizer para nós que ele está conosco, que ele está junto com cada um de nós. É ele que trabalha por nós. É exatamente isso. Junto conosco o tempo todo. Sua promessa, quando ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim, ele está conosco. Jó também sabia disso. Por isso que Jó disse que o meu Redentor vive. Jó não servia um Deus morto. Jó servia um Deus vivo. E que por fim se levantará sobre a terra. São palavras fortes, irmãos, que devem estar falando, calando o nosso coração. São palavras que devem estar vivas dentro de nós, de uma forma poderosa. Então nós vamos aproveitar essa palavra de Naum, porque foi uma profecia para Nínive, mas que também alcançou o Novo Testamento. As suas palavras jogaram eco lá no futuro, lá para o ministério de Jesus, onde ele diz que o Senhor tem seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. E ele repreende o mar e o faz secar. Sabe, irmãos, quando eu leio essa palavra, que o Senhor está no meio da tormenta e da tempestade, me reporta a minha infância. Nós somos em 6 irmãos. Mas os primeiros 3 ou 4, até os primeiros 3 ou 4 filhos, 3 ou 4 irmãos, nós morávamos na roça. E até um tempo atrás, eu e minha esposa estávamos rindo que ainda não tinha o Google Maps, não tinha essas tecnologias, e nós, apenas um mapa antigo, e nós tentávamos procurar a cidade que eu nasci. Eu nasci numa cidade chamada Cardoso Moreira, no interior do estado do Rio de Janeiro. Até aquele momento, Cardoso Moreira não se achava no mapa. Agora você vai procurar lá, acha. Mas naquele tempo não. Agora tem até fotos da cidade, coisa linda. Mas naquele tempo nós não tínhamos nem Cardoso Moreira no mapa. Morávamos na roça. E quando acontecia as tempestades, quem já morou na roça, quem já morou no interior, sabe como que é a tempestade na roça. Aqueles raios caindo nas árvores, e nós morríamos de medo. Então o que minha mãe fazia? Minha mãe colocávamos todos debaixo da cama
e ficávamos todos encolhidos, com cobertores, tudo fechado. Ela corria, colocava um pano no espelho, porque diz que atraía o raio, e colocava, cobria o ferro elétrico, que lá é chamado de engomador. Aqui é ferro elétrico. Corria, colocava um cobertor, tudo que ela podia, ela cobria o rádio, que não tinha televisão, era só um radinho, e o rádio uma vez foi queimado mesmo pelo raio, e aí ela tomou medo, e nós morrimos de medo. Eu acho que alguns de vocês devem ter passado por isso, lembrando da nossa infância, porque é coisa muito feia. Uma tempestade, uma tormenta com muita chuva e até chuva de pedras de gelo. Nós víamos muito isso lá. Isso trazia muito pavor para nós. Não era só a minha mãe, mas quase todos naquela região tínhamos esse cuidado. E hoje em dia nem se lembra mais disso, né? Provaram que não é bem assim. Mas depois inventaram os para-raios, coisas assim. Mas nessa época, não. No tempo de Naum não havia essas tecnologias. No tempo de Jesus também não. Então eu quero convidar os irmãos agora para nós irmos para o Evangelho de Mateus. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, eu gostaria que os irmãos fossem comigo fazer essa viagem de Naum para Mateus capítulo 8, porque foi Naum que começou o assunto, que ele disse: o Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E vamos ver então, no ministério de Jesus, algo bem semelhante, bem parecido do que Naum está falando. Então Jesus estava num barco, possivelmente no mar da Galileia, atravessando o mar da Galileia num dado momento da sua vida e do seu ministério. Então, no capítulo 8 de Mateus, versículo 23, diz assim: e entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. Seus discípulos foram atrás, estiveram acompanhando Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Tão grande era a tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Já perguntei isso para um pescador conhecido nosso da família, essa experiência de passar por uma tempestade em alto mar. E ele disse para a gente que é coisa muito feia. É uma coisa de amedrontar mesmo. E quando as ondas do mar já está cobrindo o barco, o piso do barco, é a hora do maior medo de todas as pessoas, tripulantes, passageiros que estão num barco. E essa passagem diz que as águas já estavam, que as ondas já estavam cobrindo o barco. Então, o perigo era iminente. O barco estaria a qualquer momento pronto para afundar, né? E Jesus, porém, estava dormindo. Marcos 4:35 e 36 diz que ele estava dormindo na proa, debaixo de um travesseiro qualquer, tranquilo e calmo, sossegado, enquanto o barco estava indo a pique, deriva. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, acordaram, deram uma chacoalhada nele, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, né? É sempre assim, né? A gente quer levar uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, levando uma vida regalada, longe de Deus. A gente não está muito preocupado com as coisas de Deus,
e vamos levando a vida até a hora que aparece o perigo, até a hora que surge o perigo, até a hora que as coisas começam a se apertar na nossa vida, a hora que as coisas começam a ficar mais difíceis. Então, essa hora a gente corre para Jesus. Senhor, salva-nos, que perecemos, não é assim? É verdade? Estou falando para minha esposa esses dias que quanta gente que estava andando nas trevas, afastadas de Deus, quanta gente se agora com a chegada do coronavírus que viram que a coisa ficou feia, aí resolveu voltar para Jesus, querer ser crente de novo e voltou para Jesus, né? Que bom, que beleza, a igreja vai encher dessa vez, né? Vai ser muito bom. Mas depois que passar a pandemia, quem sabe volta tudo que era antes, né? Porque foi o que aconteceu com Nínive. 120 mil almas se renderam para Deus. Com o passar dos anos, voltaram tudo para o pecado outra vez. Eu preciso de Deus mandar Naum, voltar lá e trazer agora uma mensagem de justiça para eles, né? Foi isso que Jesus fez. Veio aqui, morreu por nós e agora vai voltar para levar a sua igreja. Agora ele vai julgar, não vai mais salvar, né? Mas foi isso que eles fizeram com Jesus. Correram lá, Senhor, por favor, acorda, levanta, salva, nós estamos perecendo, você não vai fazer nada. Então, os discípulos fizeram isso e Jesus disse, por que temeis, homens de pequena fé? Por que estão apavorados, homens de pouca fé? Para os homens, aquilo era o fim da vida, talvez. O barco estava, quem sabe, fosse afundar. Mas para Jesus, aquilo é uma situação muito normal, porque Naum já havia dito isso, que ele tem seu caminho na tormenta e na tempestade. Isso já é algo que faz parte da natureza divina. Jesus já estava preparado para tudo isso, porque uma tormenta maior ele iria passar ao enfrentar a cruz. Então aquilo para ele, talvez, para ele não fosse absolutamente nada. Mas para os homens, para nós, tudo isso é motivo de desespero. E Jesus, por que temeis, homens, que aqui está se referindo ao ser humano, homens e mulheres, por que temeis, homens e mulheres de pouca fé? Ou seja, Jesus está perguntando, onde está a fé de vocês? Né? Onde está? Então, levantando-se, deve ter dado, né, aquela esticada no corpo, né? Levantou-se e simplesmente repreendeu o mar. Seguiu-se uma grande bonança. A palavra de Naum 1,4 aqui sendo cumprida, que ele repreende o mar. Jesus tem o poder de dar ordem às coisas inanimadas. Jesus tem o poder de dar ordem à natureza, porque ele já disse claramente que todo o poder me foi dado no céu e na terra, Mateus 28, 18. Todo o poder foi dado a Jesus. O poder de Jesus era ilimitado. Então, ele está cumprindo uma profecia de Naum, que escreveu isso há 800 anos antes dele vir ao mundo. Então, ele simplesmente se levanta e dá uma ordem no mar. Mas, queridos, vamos tirar algumas lições importantes, né? Primeiro, ele estava num barco. O que representa esse barco? Esse barco era provavelmente um dos veículos de locomoção da sua época. Assim como hoje ainda é o veículo de locomoção dos moradores dos ribeirinhos lá
do Rio Amazonas. Eu e minha esposa tivemos o privilégio, a grata satisfação de conhecer a cidade de Santarém, no Pará. Fomos lá por 2 vezes, a última vez fomos nós 2 juntos. E nós ficamos num hotelzinho simples, na orla do rio Tapajós, que é o rio que banha a cidade de Santarém, é um dos afluentes do Amazonas. As águas lindas, limpinha, coisa mais linda. E na frente do hotel, assim, era o porto, o cais do porto. E estavam atracados dezenas de barcos. E até um deles, eu estava sentado, percebendo ele, as pessoas de noite, já fora de hora, já entrando naquele barco, porque esses barcos são os veículos que se locomovem nessa região do nosso Brasil. São os ônibus da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, são os barcos que conduzem aquelas pessoas. Eles levam 3, 4 dias viajando de cidade para cidade usando aqueles barcos. Então o barco é para eles, significa para eles um lugar de segurança para que eles possam navegar sobre o Rio Amazonas. Então, lugar de segurança. O barco é um lugar seguro para as pessoas se locomoverem. E para os discípulos de Jesus e ele próprio também, eles navegavam sobre o mar da Galileia usando o barco. O barco é um lugar seguro. Até que surgiu essa tormenta e essa tempestade. Mas é considerado um lugar seguro. O que é o barco na nossa vida? Nós podemos também fazer um sentido figurado de um barco na nossa vida, como a nossa saúde. Se nós temos saúde, nós estamos tranquilos, vamos trabalhar, vamos ganhar o pão de cada dia, sustentar nossa família através da saúde. A saúde é importante para nós. É o barco da nossa vida, é o porto seguro da nossa vida, é a nossa saúde, né? O nosso trabalho, o nosso emprego, também podemos dizer que é o barco da nossa vida. Através do emprego, do trabalho, nós trazemos segurança para a nossa família, para a nossa casa, e nós podemos sustentar também a nossa família. Então, queridos, é fundamental lembrarmos de que na nossa vida nós temos nossos barcos, que nós precisamos contar com eles, né? E nesse momento que nós estamos atravessando, como são importantes os profissionais da saúde nesse momento. Todos eles. Eles são peças fundamentais para a nossa sobrevivência nesse momento. Muitos perderam a vida, mas muitos também conseguiram sobreviver a essa doença. Graças a Deus, que Deus usou a vida dos nossos profissionais de saúde, os profissionais que têm necessidade de trabalhar. Então, nessa hora que nós estamos vendo que é importante estarmos num barco seguros, né? Então, meus amados, o barco significa nossa segurança, né? E Jesus representa a nossa segurança nesse barco. Se o nosso barco tiver deriva, se nossa situação financeira, se a nossa situação familiar, se os nossos problemas do dia a dia, o nosso barco tiver deriva, se o nosso barco estiver afundando, nós vamos ter que contar com Jesus nessa hora. Ai das pessoas, das famílias que ainda não têm Jesus no seu barco. Eu fico pensando como consegue sobreviver. Por isso que é importante, nessa hora, nós aprendemos essa lição.
que mesmo estejamos num barco quase afundando, já rompendo as ondas do mar sobre ele, na nossa vida, aquele que tem Jesus no seu barco, aquele que tem Jesus na sua vida, aquele que tem Jesus no seu lar, aquele que tem Jesus nos seus negócios, aquele que tem Jesus em seu coração, esse está totalmente seguro. Por quê? Porque Jesus está presente no meio da nossa tormenta e da nossa tempestade. Não é à toa que ele diz: no mundo tereis aflições. Porém, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é vencedor invicto. Então Jesus se levanta daquele barco e simplesmente dá uma ordem naquele mar revolto. Ele simplesmente fala poderosamente para aquele mar, para aquelas ondas temerosas, aquelas nuvens carregadas. Tudo estava muito difícil, mas Jesus disse: cala-te. Volte ao seu normal. E a Bíblia diz que tudo se fez paz. Tudo voltou à bonança. Jesus não esperneou muito para isso, não. Ele simplesmente deu uma ordem. E é importante, irmão, saber que essa ordem de Jesus ainda é forte em nossos dias. O centurião experimentou essa ordem de Jesus. O centurião disse para Jesus: Senhor, eu estou com meu criado passando muito mal, doente, lunático. Eu vou perder o meu criado, que eu gosto muito dele. E eu gostaria de pedir que o Senhor se intervisse na saúde do meu criado. Está em Mateus capítulo 8, de 8 a 13, essa passagem. E o Senhor, por favor, faça alguma coisa por ele. Porque se o Senhor quiser, tudo é possível. Então, o texto diz que Jesus deu meia volta. Ah, muito bom. Vamos lá, então, para eu fazer uma oração por ele e vai ficar curado. Então, o centurião disse: Senhor, não precisa. Eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto, na minha casa. Basta apenas uma ordem tua e tudo vai acontecer na minha vida. O milagre vai acontecer. Basta uma ordem tua, porque eu, como centurião da corte romana, sou homem de autoridade. E eu digo para meus criados: vai, e ele vai. E eu digo de novo: vem, e ele vem. Se o Senhor der uma ordem, não precisa o Senhor ir. Basta uma ordem. E Jesus olhou para ele e Jesus ficou satisfeito com o tamanho da fé daquele homem. Jesus ficou feliz porque coisa que mais Jesus gosta na vida das pessoas é encontrar fé. Por isso que ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Ele ama que nós tenhamos fé. Que sem fé é impossível agradá-lo. E ele olhou para aquele homem e disse: se é assim que você está dizendo, seja feita conforme a sua fé. E em seguida ele disse assim: vai! E ele foi. E naquela mesma hora, o criado ficou totalmente curado. Glória a Deus. Né? Essa palavra que os estudiosos chamam de rema, uma palavra forte, uma palavra de fé, de esperança, de mudança na história da vida de um homem, de uma mulher, de uma família. Vai! E aconteceu o milagre. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Quando Jesus andou sobre as águas do mar, ele estava no mar da Galileia e Pedro, quando viu Jesus, disse: se for o Senhor mesmo,
permita que eu ande também sobre as águas do mar. Nós encontramos isso também em Mateus capítulo 14, 29. Então, naquela mesma hora, Jesus disse aquela palavra para ele, a mesma palavra. Jesus deu uma ordem. Pedro, vem! E Pedro, diante daquela palavra, Pedro andou sobre as águas do mar. Até a hora que lhe faltou fé. Mas ele teve a oportunidade de ser o único ser humano na face da terra que eu ouvi dizer que andou tranquilamente, como nós andamos, pisando no chão firme. Pedro andou sobre as águas do mar por causa de uma ordem poderosa de Jesus, dizendo, vem. E assim aconteceu. Muitas ordens Jesus dera que mudou muita coisa. Tá? Jesus disse até para a figueira, seca-te, e ela secou. Uma palavra forte, poderosa. Né? E tantas outras palavras que nós conhecemos. E aqui Jesus se levanta do barco, ele cumpre a profecia de Naum, capítulo 1, 3 e 4, que Naum diz que ele repreenderia o mar revolto. E Jesus repreendeu o mar e mandou o mar se calar, mandou o mar voltar ao seu normal e tudo mudou naquela história. Meus irmãos, eu creio que Jesus está presente no barco da sua vida, assim como está no meu também. Glória a Deus. Ele está conosco. Jesus está presente conosco todos os momentos da nossa vida. Jesus nos ama. Jesus te ama de verdade. Tanto é que ele provou seu amor para conosco, morrendo na cruz em nosso favor. Lá na cruz deveria estar Barrabás. Lá na cruz deveria estar ou eu ou você. Mas ele fez isso por amor a nós. Jesus está no nosso barco e, se precisar, ele se levanta e repreende toda tormenta e toda tempestade da nossa vida. Poucos dias atrás, quando a igreja ainda estava reunida, eu me lembro que eu contei uma ilustração e vou repetir de novo agora. Conta-se que certa vez um navio que estava em viagens, um navio estava realizando o seu caminho pelo mar, talvez estava de um país para o outro, né? E houve uma grande tempestade no meio do mar. O meu cunhado, um dos meus cunhados, fez uma viagem, ou até mais de uma, eu acho, num desses navios grandes, poderosos, MSC, né? Parece que carrega 4.000 pessoas. Ele fez uma turnê, viajou por aí, não sei foi para onde, nem sei para onde ele foi, não lembro mais. E eu perguntei para ele, cunhado, teve alguma tempestade no meio do mar enquanto você viajava? Ele disse, olha, no fundo eu estava até torcendo para ter, para me ver como que era. Mas graças a Deus não teve. Fui e voltei em paz, né? E muitos de nós têm medo de fazer essas viagens porque com medo da tempestade, né? E alguns de vocês também já fizeram essa viagem. Eu nunca fiz, não sei se tem coragem, mas esse navio estava viajando sobre o mar. E até que teve essa grande tempestade, essa tormenta no meio do mar. E a história diz que foi um grande corre-corre dentro daquele navio. As pessoas começaram a se sentir apavoradas. E é lógico, deve ser uma coisa de louco, porque todos entraram em pânico,
foi aquele desespero, aquele corre para lá, para cá. Os marinheiros, marujos, funcionários, de uma forma geral, entraram também naquele desespero para acudir as pessoas. O navio estava diante de uma grande tormenta, de uma grande tempestade. Posso imaginar aquela situação, né? Porque no meio do mar você não tem muito recurso. Ali não é terra firme. E as coisas devem ser mesmo muito pavorosas. Mas, naquele desespero, naquele corre-corre, havia um adolescente, uma criança deitada ainda lá no seu camarim, não sei aonde, até que um dos funcionários do navio foi lá, acordou, levantou, gritou com a criança, chacoalhou aquele menino e disse: você está parado aí, onde não deveria. Vamos sair daí, vamos procurar um abrigo. O navio vai afundar daqui a pouco, as águas já estão começando a querer entrar no navio. Vamos sair daí, você não pode ficar aí. E aquele menino ficou muito tranquilo. Do jeito que ele estava, ele ficou. E aqueles funcionários que foram lá, vendo aquela calma toda daquele menino, falou assim: nós todos em desespero dentro do navio, correndo para fazer alguma coisa, e você aí quieto, tranquilo? Por que você não levanta daí e vem com a gente? Ele disse: olha, eu só não levanto por uma razão muito simples. Quem é o comandante deste navio é meu pai. E eu posso confiar nele. Eu estou seguro. Porque eu conheço meu pai. Eu sei quem é meu pai. Por isso que Jó disse: eu sei que o meu Redentor está vivo. Aquele menino estava tranquilo, porque o comandante daquele navio era o seu pai. Eu pergunto para você: quem comanda o barco da sua vida? Quem está à frente do barco da sua vida? É aquele que tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade? Ou não? Se é Jesus quem comanda a sua vida, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer, João 15, 5, parte B. Jesus está no comando. Algumas pessoas preferem dizer: eu não gosto dessa frase, é coisa pessoal minha, não que esteja errada. As pessoas costumam dizer: Deus está no controle, né? Deus está no comando, no governo de todas as coisas. Até mesmo no meio dessa pandemia, até mesmo no meio desse caos que assola o mundo todo. O Brasil já está entre as grandes nações que bateram recorde de mortandade de pessoas infectadas. Estamos num barco à deriva do ponto de vista político,
do ponto de vista da saúde pública, de tantas coisas que a gente está vendo por aí. Mas estamos seguros do ponto de vista espiritual, porque temos Jesus Cristo nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que você volte seu coração para Jesus. Que você se renda para Jesus. Que você possa colocar Jesus no centro da sua vida. Que você possa convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua alma. De hoje em diante, seja salvo por Jesus e seja um crente abençoado até a volta de Cristo. Ele, Jesus, está no nosso barco, principalmente neste momento. Por quê? Porque Ele está conosco todo o tempo. Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai querido, Pai amado, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixei aqui esta palavra, deixei aqui esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração para as pessoas que estão me ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos pela fé de que no meio desse barco que estamos vivendo hoje, totalmente inseguro e incerto, mas cremos que a única certeza que temos é que Jesus está conosco. Jesus está em nosso barco. E eu creio, Deus, que no momento certo, no momento que melhor lhe apraz, no momento em que o Senhor desejar, dá uma ordem, porque basta apenas uma ordem tua, para que tudo isso passe, para que toda essa tormenta, essa tempestade que estamos vivendo agora, possa cessar, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus, do nosso povo, das nossas famílias, dos nossos filhos. Tenha misericórdia das nossas autoridades. Abençoa cada uma delas, que muitas vezes não consegue se entender. Mas que o Senhor abençoe as nossas autoridades. O nosso povo, a Deus, que o Senhor venha abençoar cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou encerrar, mas numa próxima oportunidade, se Deus me conceder vida e saúde, eu quero pregar novamente em Naum, no capítulo 1 e no versículo 15. Enquanto eu meditava em Naum, Deus foi falando no meu coração. Hoje nós falamos no versículo 3 e 4. Mas eu quero voltar lá em Naum de novo, no capítulo 1, versículo 15. Numa próxima oportunidade, se Deus me conceder. Né? Eu não posso dizer o que vou fazer hoje e amanhã, como disse Tiago, eu tenho que primeiro perguntar se é a vontade de Deus. Né? Aprendemos isso numa ministração da minha esposa dias atrás. Então gostaria muito de voltar a pregar em Naum, desta feita no versículo 15, se Deus permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
O que que o povo de Deus diga? O que que o povo de Deus diga? Amém!